Olá! Existe uma premissa amplamente aceita no desenvolvimento pessoal e profissional. A ideia de que resultados são consequência direta de competência, disciplina e do seu esforço. E embora exista verdade nisso, ao longo dos anos eu comecei a perceber que essa explicação talvez seja um pouco incompleta, porque ela ignora uma variável extremamente relevante, que é o ambiente. E quando eu falo de ambiente, eu não me refiro apenas ao espaço físico, eu me refiro ao conjunto de estímulos, de referências, conversas, informações e interpretações que moldam a forma como a gente percebe a própria realidade. Essa distinção é importante porque comportamento não nasce apenas da sua intenção, ele nasce da percepção, e a percepção é totalmente influenciada pelo ambiente. Se observarmos com atenção, a gente vai perceber que aquilo que a gente considera possível raramente é construído de forma isolada. A nossa percepção de possibilidade é fortemente influenciada pelas referências. ah, que- Se a gente observar com atenção, a gente vai perceber que aquilo que a gente considera possível raramente é construído de uma forma isolada. A nossa percepção de possibilidade, ela é A nossa percepção de possibilidade é fortemente influenciada pelas referências a quais a gente está exposto. Aquilo que a gente vê repetidamente se torna familiar para a gente, e aquilo que se torna familiar tende a parecer viável, e aquilo que parece viável influencia a nossa decisão. Esse processo acontece sem a gente perceber, meio que automático, mas ele produz efeitos profundos, principalmente na nossa trajetória. E ao longo da minha trajetória profissional, eu sempre participei de muitos eventos, palestras, encontros empresariais, e uma observação recorrente sempre chamou a minha atenção. Muitas vezes, o maior valor daqueles ambientes não estava necessariamente no conteúdo que estava ali sendo apresentado, estava na expansão da percepção, mas que era provocada pelas conversas e pelas referências que estavam presentes aqui naquele contexto. Quando você entra em contato com pessoas que operam níveis diferentes de execução, de estratégia, ou têm uma visão diferente de futuro, algo interessante acontece, seu padrão mental de comparação muda, sua interpretação dos seus limites, sua percepção de possibilidade, de acreditar em algo novo é totalmente diferente. E quando a percepção muda, as decisões tendem a mudar também, para frente, positivamente. Foi nesse contexto que uma ideia passou a fazer cada vez mais sentido para mim. Proximidade gera probabilidade. Sob uma perspectiva prática, isso significa que a exposição recorrente a determinados ambientes aumenta muito a sua probabilidade de absorver novas referências, se acessar oportunidades e talvez desenvolver modelos mentais muito mais sofisticados do que você tem hoje. Muitas pessoas atribuem oportunidades exclusivamente ao mérito individual, teve sorte na vida, mas uma análise muito mais cuidadosa mostra que inúmeras oportunidades surgem a partir da convivência de diferentes ambientes. Você ter uma presença constante, familiaridade com aquilo tudo, da construção realmente de confiança. Em outras palavras, o ambiente influencia não apenas aquilo que pensamos, também influencia aquilo que a gente tem acesso. Você frequentar ambientes te dá um acesso que não tem preço. Outro aspecto relevante é que o ambiente define padrões de normalidade. Esse conceito merece uma atenção sua, porque existe uma diferença entre algo ser impossível e algo apenas parecer impossível. Quando ninguém ao seu redor executa determinada ação, sua mente tende a classificá-la como improvável. Quando você passa a conviver com pessoas que realizam realmente aquela mesma ação regularmente, a percepção sua muda. A ação continua exigindo esforço, mas deixa de parecer algo extraordinário. Isso explica por que determinados grupos produzem padrões semelhantes ali de comportamento ao longo do tempo. O ambiente estabelece referências
As referências moldam ali as suas expectativas, as expectativas vão moldar ali as suas decisões e as decisões geram novos resultados. Existe ainda um outro nível que considero particularmente muito relevante hoje em dia, que é o ambiente digital. Historicamente, o ambiente era determinado só pela localização geográfica e uma convivência presencial. Mas hoje, já há um bom tempo, já mudou. Uma pessoa pode viver fisicamente em um contexto e mentalmente em outro, completamente diferente. Os conteúdos que a gente consome diariamente vão influenciar o que você acredita, suas prioridades e as suas interpretações da realidade. Os algoritmos atuam como filtros da nossa percepção. Eles determinam quais informações a gente vai receber atenção ali repetidamente, e aquilo que recebe atenção repetida tende a ganhar uma relevância psicológica muito grande. Por isso, quando alguém consome continuamente conteúdos baseados em escassez, dificuldade, conflito ou até comparação, existe uma tendência de normalização desses estados mentais dentro de você. Da mesma forma, conteúdos orientados ao aprendizado, à responsabilidade, construção de longo prazo produzem efeitos diferentes sobre a sua percepção. Isso não é opinião, é uma consequência lógica de exposição recorrente a coisas positivas. Ao analisar a minha própria trajetória, eu percebo que diversas mudanças importantes não surgiram inicialmente de grandes decisões estratégicas. Surgiram de pequenas mudanças de contexto ali, frequentar novos ambientes, participar de novas conversas, ter novas referências para poder ter uma interpretação diferente da minha realidade. Essas mudanças alteraram a minha percepção e a nova percepção influenciou todas as minhas decisões. E foram essas decisões que influenciaram constantemente os meus resultados. Por isso, acredito que uma das perguntas mais inteligentes que qualquer um pode fazer para si mesmo não é aquela se você está se esforçando o suficiente. Eu incluiria uma pergunta assim: quais são as variáveis ambientais que estão influenciando a minha forma de pensar? Porque existe um risco em qualquer processo de crescimento, você confundir limites percebidos com limites reais. E muitas vezes essa diferença é criada justamente pelo ambiente que a gente frequenta. Agora eu trago uma reflexão. Se alguém analisasse as conversas que você ouve, os conteúdos que você consome, os ambientes que você frequenta e as pessoas com quem você convive, quais previsões faria sobre o seu futuro? A resposta para essa pergunta talvez revele muito mais sobre a sua trajetória do que qualquer outro plano que você tenha escrito. Porque o ambiente não toma decisões por você, mas ele influencia profundamente as decisões que você acredita serem possíveis de tomar. Eu sou Rogério Teixeira, empresário há 30 anos. Aqui no Caminho de Valor, eu compartilho as minhas experiências e trago algumas reflexões para contribuir com a construção do seu caminho e do seu jeito.